Declaro aberta a presente sessão. Passando a palavra ao vereador Sami Malta. Passando a palavra ao vereador. Passando ao vereador Sami Malta para chamar dos senhores e senhoras vereadores. Tudo bem. Ana Hora, Lobão, Tônia Holanda, Davi Davino, Francisco Filho, Jonatas Almena, Dudu Ronalça, Eduardo Canuto, Zé Márcio Filho, Kelman Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luiz, Fátima Santiago, Sami Malta, Ciderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 8 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, passo a palavra ao vereador Sami Malta para a leitura da ata. Aos 28 dias do mês de novembro do ano 2018, às 15 horas, sob a presença do vereador Kelman Vieira, reuniu-se em plenário provisório da Associação Comercial do Maceió, situando na rua Saia Albuquerque, número 467, na capital, com as presenças dos vereadores na hora do Ronaldo, Fátima Santiago, Francisco Filho, João Almena, Lobão, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luiz, Sami Malta, Silvio Camelo, Ciderlane Mendonça, Silvânia Barbosa e Simone Andrade. Foi justificada a ausência dos demais vereadores. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Neste momento, assume a presidência dos trabalhos o vereador Silvânia Barbosa. No grande expediente, com o primeiro orador, o vereador Sami Malta, comenta que esta casa deve ter a obrigação quanto à discussão sobre a punição de quem joga lixo nas ruas. Indaga sobre uma PL para que os médicos passem receitas com letras legíveis. Solicita que fosse criada uma comissão permanente para emprego e renda na capital, discorrendo sobre o assunto em questão. A presidente do exercício menciona que já existe uma lei para punir quem joga lixo na rua, onde essa lei foi elaborada pelo vereador, na época, Wilson Júnior. O segundo orador, o vereador Francisco Filho, discorre sobre a língua negra que ainda existe na orla, que está há anos sem conclusão, ficando próximo ao Alagoinhas, considerando um absurdo, porque toda chuva não tem para onde se escoar. Afirma que é preciso fazer o desassoreamento do riacho, lamenta que a infraestrutura não faz a parte que lhe cabe. O terceiro orador, o vereador Lobão, retrata também a realidade do mercado da produção, que desde quando não era parlamentar, vem lutando para a melhoria daquela área. A exemplo do alagamento do setor de frutas do mar, onde, mediante a emenda do ministro Maurício Quitela, foi possível trazer recursos para a melhoria do mercado e aguardar que outras ações sejam feitas também no interior do local. Em a parte, o vereador Dudu Ronaldo pontua que aquela área do mercado antes era mangue, trazendo mais subsídios quanto o tema em questão. O quarto orador, o vereador Ronaldo Luz, concorda com o pronunciamento do vereador Sami Malta quando as reclamações dos balconistas de farmácia em relação à gráfica não legível das receitas médicas, embora hoje muitos médicos usam a receita impressa. Informa que, de fato, existe uma lei que pune quem joga lixo na rua, de autoria do vereador Wilson Júnior. Pela ordem, o vereador Lobão menciona que ontem esteve com alunos da Escola José Bandeira, localizado na rua Guaicurus, no bairro da Ponta Grossa, onde solicita que seja colocado ar-condicionado nas salas de aula para proporcionar uma qualidade de melhor ensino, uma vez que moramos em uma cidade com temperatura bastante elevada. No prolongamento do expediente foram lidos o decreto legislativo número 2018, de autoria do vereador do Ronaldo, concedido cidadão honorário de Maceió, o senhor Armando Corrêa dos Santos. Protocolo número 4.107/18, projeto de decreto legislativo número 19/18, de autoria do vereador do Ronaldo, concedido cidadão honorário de Maceió, o senhor Adalberto Nonato Sá Júnior, protocolo número 4.105/18. Feita a chamada para a ordem do dia, foram consideradas as mesmas presenças da chamada inicial, onde foram lidos os projetos e requerimentos de número de autoria. Projeto de lei número 66/18, da autoria da vereadora Tereza Nelma, em segunda discussão, protocolo número 1819/18, projeto de lei número 113/18, da autoria da vereadora Silvânia Barbosa, em segunda discussão, protocolo número 2889/18, projeto de lei número 106/18, da autoria da vereadora Tereza Nelma,
Protocolo número 2734/18, projeto de lei número 7718, da autoria do vereador Luciano Marinho, em segunda discussão. Protocolo número 2022/18, projeto de lei número 108/18, da Prefeitura Municipal de Maceió, em segunda discussão. Protocolo número 2775/18, projeto de lei número 103/18, da autoria da vereadora Silvana Barbosa, em segunda discussão. Protocolo número 2717/18, protocolo de lei de autoria do vereador Silvio Camelo, em segunda discussão. Protocolo número 1914/18, projeto de lei número 110/18, da autoria da vereadora Ana Hora, em segunda discussão. Protocolo número 2820/18, projeto de lei número 156/18, de autoria da vereadora Silvana Barbosa, em segunda discussão. Protocolo número 3920/18, discutido pelo vereador Silvio Camelo, concedido pedido de vistas ao mesmo por 72 horas. Projeto de lei número 160/18, da autoria do vereador João Zomena, em segunda discussão. Protocolo número 3964/18, projeto de lei número 138/18, 161/18, 153/18, da autoria do vereador João Zomena, em segunda discussão. Protocolo número 3677/18, 3971/18, 3897/18, respectivamente, requerimento de autoria do vereador Jonas Zomena, todos em discussão única. Protocolo número 4112/18, 4111/18, moção de congratulação da autoria da vereadora Tereza. Protocolo número 4083/18, requerimento de autoria da vereadora Ana Hora, todos em discussão única. Protocolo número 4081/18, 4122/18, requerimento de autoria da vereadora Simone Haddad, todos em discussão única. Protocolo número 4116/18, 4121/18, requerimento de autoria do vereador do Ronaldo, todos em discussão única. Protocolo 4103/18, 4104/18, requerimento de autoria do vereador Kelman Vieira, todos em discussão única. Protocolo número 4127/18, 4129/18. Passando para o expediente final, não houve quem fizesse uso da palavra, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada a outra para amanhã, horário regimental. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata, que data é assim: Maceió, 28 de novembro de 2018, Fabíola Marinho Barbosa, redatora de atas e debates. Lida a ata, senhora presidente. Lida a ata, coloco a ata em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. A ata aprovada. Passamos para o grande expediente. Como primeiro orador inscrita na tarde de hoje, eu convido o vereador Samir Malta para assumir a presidência, que eu farei uso da palavra. Senhor presidente, demais colegas e toda a sociedade aqui presente, é com muita indignação que eu venho hoje na tribuna desta casa, vereador Silvio, presidente Kelman, vereador José Márcio, doutora Fátima Santiago, vereadora Aparecida, vereador Sami, vereador Luciano Marinho, vereador Lobão. Desde o falecimento do vereador Silvânio Barbosa, hoje, pela primeira vez, o monstro resolve dar uma entrevista. Pasme, senhor presidente, nunca vi de um cinismo tão grande, onde o mesmo chega a solicitar da família perdão. Depois ele volta atrás e diz: perdão não, desculpa, que perdão a gente só pede a Deus. Ele narra de uma forma, senhor presidente, que quem conhecia, quem conviveu com o vereador Silvânio, o vereador Silvio Camelo, as coisas não se encaixam muito. O monstro de uma frieza, presidente, e que ele nem se encontra mais no presídio daqui, ele está no presídio do Agreste. Eu tive informações que o advogado está tentando encontrar uma forma, uma brecha, vereador Silvio Camelo, para que ele não vá para a júri popular. Alega que é réu primário, tem residência fixa, confessou o crime. O que me chama a atenção é que nenhum trecho da entrevista do mesmo, senhor presidente, me deu nojo.
só de ouvir a frieza, doutora Fátima. A forma que ele narra o episódio, tem uma parte que ele diz assim, que tem hora, teve um momento que ele queria sair do local, o vereador pede para que ele não o mate, e ele vai saindo, ele pede para ir embora, porque ele narra, vereador Silvio Camelo, que alguém bate na porta do vereador, perguntando se está tudo bem, e ele fala que nesse momento o vereador Silvânio, quem conhece o vereador Silvânio sabe, e eu o conhecia muito bem, como os colegas que conviveram com ele aqui também convivia, e sabe do que eu vou falar. E ele diz que tem uma hora que ele pede para fugir, para ir embora, que o Silvano deixe ele ir embora. E o vereador Silvano diz que ele vai ser preso e vai ser assassinado. Vão matar você. Ele diz para o monstro. E o monstro diz que pede para deixar ele ir embora. E na hora que ele vai embora, olhe só como é que as coisas não se encaixam. Ele fala que o vereador Silvano já estava ferido e que ele pede para ir embora, para o vereador Silvano ir embora, e ele pede a chave do carro do vereador. E o vereador diz que não vai dar a chave do carro porque ele não sabe dirigir. E ele fala para o vereador que sabe dirigir. Tem outro trecho que ele diz que tem umas coisas que ele não lembra, que ele tinha tomado algum medicamento, que tinha 5 dias, vereadores, que ele usava droga, e que ele não lembra do que aconteceu. E ele diz que na hora que vai saindo para ir embora, o vereador Silvano vai atrás dele. Vocês acreditam nessa parte, que o vereador Silvano ferido, o vereador Silvano, ele não tinha coragem nem de fazer um hemograma. Quem o conhece sabe dessa situação. A cena do crime, quem chegou a ver, como eu vi, vereador, é muito trágica. E ele diz que nesse momento ele ficou assustado e depois tem outra parte que ele diz que o vereador Silvano, ele vê que na hora que ele vai saindo do local, o vereador Silvano ameaça pedir um socorro e ele ficou com medo. Ele diz também na entrevista que na hora que batem na porta, ele ficou muito nervoso, que ele pensou até em pular da janela. Pular da janela? Ele só teve vontade de pular da janela. Quem conhece o vereador Silvânio Barbosa ferido, vem da quantidade, vereador Silvio Camelo, de sangue que tinha no local, tenho certeza que o pavor que o vereador Silvânio Barbosa se encontrava no momento, ia atrás dele, sabendo que estava colocando em risco, porque ele não tinha saída. Ele narrar isso na maior frieza. Quem teve a oportunidade de assistir essa entrevista no canal 5, TV Ponta Verde, vereador Zé Márcio, vai passar hoje de novo, acho que às 20 horas. E ele disse que não sabia que o vereador Silvano era vereador, se tratava de um vereador. Ele narra que só ficou sabendo porque ele viu o WhatsApp do vereador e que ele ficou transtornado com a proposta que o vereador Silvano fez a ele. E ele disse que não curtia aquilo. Se ele não curtia, por que ele foi sair com o vereador Silvânio Barbosa? Ele saiu com o vereador Silvânio Barbosa. E ele fala que o vereador ofereceu várias coisas a ele, inclusive o que ele levou do local. Ele fala que o carro, no momento que ele foi apreendido, ele disse que negou que o carro era dele, depois ele confirmou que tinha pego esse carro, porque ele acha que a denúncia que chegou na cidade dele foi através do noticiário, porque foi um assassinato que repercutiu muito, um crime que repercutiu muito. E, vereador Silvio, eu fico muito triste com essa situação. Diz que ele foi para o Agreste porque tentaram por 3 vezes colocar ele junto com os outros, ressocializar ali dentro do presídio, e ele teve a ameaça
de outros que se encontram ali, de matar ele. Por isso que ele se encontra numa creche onde a família não sabia que ele tinha sido transferido, e ele já foi transferido. Então, tem uma hora que ele diz que ele pede desculpa, já no final da entrevista ele volta a pedir desculpa a todos, pede perdão de novo, mas a forma que ele narra a crueldade que foi feita com o parlamentar é de uma tamanha monstruosidade. Ele fala que não tem coragem nem de matar uma formiga, quem conhece ele. Imagine se ele tivesse coragem de matar uma formiga, o que ele não faria com esta formiga. Então, vereadores, aqui da sessão presente, eu estou protocolando nessa casa, doutora Fátima, é um documento de que forma a gente possa, vereador José Márcio, ele tem que ir para a júri popular. São 2 advogados que pegaram a causa dele, daqui de Maceió. Esses 2 advogados é quem está defendendo a vereadora Tereza Nelma. O vereador, parece que é um crime que já caiu no esquecimento de todos. Para mim, não. Porque eu sinto muita falta ainda quando eu chego nessa casa e não vejo mais o vereador aqui. E eu continuo dizendo, vereador Luciano Marinho, o parlamento teve uma perda muito grande. E a forma que esse monstro narra é como se simplesmente aconteceu, foi um momento de ira. Ele parece que agora ele é a vítima. Ele quer mostrar para a sociedade que ele é a vítima, que ele se sentiu sendo a imagem dele denegrida. Por isso que ele teve esse rompante de ódio, de fúria, e que ele quer agora que a sociedade perdoe ele, senhor presidente. A família do vereador se encontra ainda muito chocada, que não é para menos. A forma que ele responde, vereadora Tereza Nelma, as perguntas, hoje, você não consegue nem ouvir, nem assistir, porque é de uma frieza tamanha. E ele diz que houve luta corporal. Então, na forma que ele narra e a forma do que foi a cena, a gente vê que teve muito barulho. E o apartamento do vereador era um apartamento pequeno, popular. Era um muito próximo ao outro, para não ter a situação da cena, para não ter chamado a atenção. Ele disse que ficou preocupado até que ele sabia que se o vereador gritasse por socorro, ele não sabia como é que iria sair dali. Que deu vontade de pular da janela para fugir do local. Sabe o que fez? Se diz que tem uns episódios que ele não consegue lembrar, mas ele lembra de outras situações. Fala que foi a primeiro encontro que teve com o vereador. Aí, diante dessa cena do crime toda, quem conhece, imagine você com um monstro do seu lado, dentro do seu apartamento, já ferido, sabendo que poderia não sair dali vivo, porque na cabeça dele poderia estar passando isso. Aí ele fala, senhor presidente, que ele pede água, ele pede um travesseiro, ele pede um ventilador. Diante de toda a cena, o vereador pedir essas 3 coisas, não entra muito na minha cabeça. E ele disse que entregou um copo com água, pegou um travesseiro e ligou um ventilador. E é o que se encontra na cena do crime. São as peças que se encontram na cena do crime. Senhor presidente, eu quero dizer que pode até alguém querer assumir o lugar do vereador Silvânio Barbosa. É a vida, doutora Fátima. É vida que segue. Mas eu tenho certeza que ninguém vai chegar a ser igual ao vereador Silvânio Barbosa. E ele ainda diz que sabe, não deu para ver o momento
da repercussão que deu o funeral, porque na hora que estava acontecendo o funeral do vereador, ele estava sendo conduzido, ele estava sendo preso, estava sendo conduzido para aqui, para Maceió. Mas ele sabe que era uma pessoa muito querida, que ajudava muito, que... Quem teve... O vereador José Mar chegou a assistir, vereador, a entrevista? Então, quem ouviu, quem conhece, porque o pouco tempo que eu convivi com o vereador Silvânio Barbosa, eu sei narrar cada detalhe do comportamento do vereador Silvano. E ele dizer na entrevista, se eu estou querendo que o assassino, ou seja lá o que for que eu possa chamar, saia dali da presença do apartamento, na hora que ele diz que vai embora, o vereador vai atrás dele, e ele volta, ficou com raiva e voltou. E começou a deixar ele sangrar até a morte. E ele ainda diz assim, eu estou sendo chamado como um monstro. Mas quem me conhece na minha cidade sabe que eu não tenho coragem de matar nenhuma formiga. Imagine se ele tivesse. Eu trago essa cena agora aqui para esta casa, porque vocês podem ter certeza, todos os dias eu me lembro do vereador Silvânio Barbosa. Pelo fato de eu conversar com ele todos os dias, pelo fato de eu discutir muita coisa com ele quase todos os dias, eu falava com ele até o final de semana. Então, são locais que eu ando, que eu lembro o vereador Silvano, a forma que ele era. Para vocês que acompanham o parlamento aqui nesta casa, sabe que não é mais a mesma coisa. São assuntos trazidos para aqui para ser discutido, que a gente sente falta do pronunciamento do vereador Silvânio Barbosa. Ele pode cair até no esquecimento de todos, mas do meu ele não vai cair não. Porque todo mês, vereador, quando é o dia 7, eu mando celebrar uma missa para o vereador Silvânio Barbosa. Não é para ser boazinha não, estou falando isso aqui agora, nunca disse a ninguém. Porque foi um amigo que eu perdi, não foi um vereador. Eu tinha realmente um amigo vereador. E era o Silvânio Barbosa. E ele, aquele monstro, como ele diz, me chamaram de monstro, e é um monstro, senhor presidente. Ele tem que ir para a júri popular. O crime que ele cometeu foi muito cruel. Ele não deixou só a família do Silvano órfão, não, ele deixou uma comunidade. Ele quebrou um elo que o vereador Silvano tinha em pró da sociedade. Muita coisa que o vereador confessava a mim, eu achava que era brincadeira, vereador Kelmani Vieira. O vereador Silvano fazia além das condições dele pelo povo. E eu achava que não era verdade. E depois do acontecido, eu vim ver que era verdade. E eu cheguei a conversar com a irmã do vereador e ela falou, Silvana, eu não sabia que ele fazia isso tudo. Eu digo, nem eu. Ele contava, mas eu não acreditava. Porque o vereador Silvano tirava do dele para ajudar o próximo. Então, cair no esquecimento, jamais. Eu apresentei nessa casa, senhor presidente, uma comenda, criando em nome do vereador Silvânio Barbosa, para que as pessoas que sejam homenageadas sejam aquelas pessoas líderes comunitários, a pessoa que venha da periferia, que tenha trabalho com a comunidade, para serem agraciados aqui nesta casa. Ele realmente, ele vale ser criado uma comenda nesta casa com o nome dele. Eu espero, senhor presidente, inclusive eu conversava hoje com a irmã dele, indignada ela, lógico, se eu estou, imagine ela que era irmã. É uma cena, senhor presidente, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu nunca vi uma cena tão horrível, doutor Ronaldo Luiz, como aquela. Ele sangrou até a última gota. E o monstro diz que esperou ele morrer, esperou ele sangrar. E ainda diz assim, para querer ser bonzinho, eu ia indo embora e ele foi atrás de mim. Aí eu volto. Jamais o vereador Silvano Barbosa iria fazer isso. Jamais. Quem conhece ele sabia que ele jamais iria fazer isso. E se ele ofereceu dinheiro, ou seja lá o que for, foi justamente para ficar vivo.
Porque se tinha uma coisa que ele tinha, o maior medo era de morrer, principalmente da forma que foi. Ele teve a vida ceifada num dos melhores momentos da vida dele. E ele chegou a narrar, senhor presidente, que não vivia muito. Muitas vezes eu conversava com ele e dizia, eu não vou viver muito tempo não. E eu falava, sai daí com as tuas conversas. Chegar no dia do crime, eu recebi um abraço, apertado, vários abraços, e eu falava, você está se despedindo de mim? Ele, não, porque eu estou com saudade de você. Eu gosto muito de você. Então, para mim, ali ele estava se despedindo. E quando aconteceu que na quinta-feira, no outro dia era feriado, eu tentei falar com ele. Porque eu falava com ele todos os dias. De segunda a segunda eu falava com ele. E quando eu recebi a notícia, eu nem acreditei, senhor presidente. Eu nem acreditei. Então, eu espero que a justiça realmente julgue a forma dentro da lei, de que forma ele tem que ser julgado. Ele foi de uma crueldade tremenda, doutor Ronaldo, tremenda. Ele tinha muitas perfurações no corpo, o vereador José Márcio viu, chegou a ver. O vereador saiu horrorizado da cena que viu. Então, ele simplesmente, quando ele diz uma verdade, que teve um momento de ira, para ele fazer o que fez, realmente ele teve esse momento de ira. Agora, dizer que ele tentou ir embora e não foi embora porque o vereador foi atrás dele, é mentira. Ele agora quer ser o santo. Ele agora quer ser o inocente. Ele agora quer dizer que fez por uma defesa. Que defesa ele fez? Qual foi a defesa que ele fez? Ele foi muito cruel. Ele tem que ir realmente para júri popular, para que possam julgar a crueldade, o tamanho da crueldade que foi feito. O Benedito Bentes pode ter até outro vereador, outro parlamentar melhor que ele, mas igual não vai ter. Foram poucos, senhor presidente, parlamentar que passou por esta casa, que deixou a sua marca. Não foi porque ele faleceu, não. Foi porque ele fez por merecer, ele deixou realmente a marca dele aqui nessa casa. Eu vou conceder uma parte ao meu colega, vereador Luciano Marinho. Vereadora Silvana, senhoras, senhores vereadores. Antes da parte, registrar as presenças do vereador Luciano, né? Do vereador doutor Ronaldo Luz, vereador Ciderlane, Ana Hora, Tereza Nelma. Vereadora Silvânia Barbosa, senhoras e senhores vereadores, eu quero inicialmente lhe parabenizar por trazer na tarde de hoje nessa preocupação e pelo requerimento que Vossa Excelência, de forma preocupada com tudo isso, apresenta na tarde de hoje. Mas não poderia deixar de me associar, vereadora Silvana, aqui ao seu pronunciamento, né, dizendo que esta casa, ela não pode, de forma alguma, né, pelo que o vereador Silvânio Barbosa representou para esta casa, pelo que o vereador Silvânio Barbosa representou para a cidade de Maceió, não somente por isso, mas pela forma bárbara que foi o crime do vereador Silvânio Barbosa. Eu estive lá naquela manhã de sábado, né, e alguns policiais relatavam a cena do crime. Eu confesso à senhora que somente ouvindo, né, tudo aquilo passando na minha cabeça, eu não tive coragem, presidente Kelman, de ir até o local, ver o crime, ver de que forma, né, ver a cena do crime lá, olhar para o vereador Silvano, lá deitado naquela sala de apartamento, conforme relatava. Então, quero reforçar aqui a fala de Vossa Excelência, dizer que a Câmara, ela realmente tem que estar atenta a esse processo, no sentido de cobrar da justiça, vereador Zé Márcio, tá certo? Que aquele criminoso, ele não tenha um dia sequer da pena dele que ele tem que tirar, né? Que ele não tenha benefício de um dia sequer da pena em razão do crime, em razão da perda que teve Maceió, em razão da perda que teve esta casa,
tá certo? Que estejamos vigilantes, acompanhando e realmente cobrando a justiça como deve ser feito. Quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência por trazer essa preocupação e reforçar o seu apelo aqui à mesa diretora e aos vereadores para que a gente possa estar, presidente Kelman, acompanhando passo a passo e cobrando justiça como ela deve ser feita. Obrigado pela parte, vereadora. Essa fala... Antes de eu passar vou a parte, deixar para o vereador Eduardo Canuto. conceder uma parte o vereador José Márcio Filho. Senhor presidente, vereadora Silvana Barbosa, demais vereadores, venho aqui, vereadora, me solidarizar com Vossa Excelência pelas palavras, a preocupação com esse crime tão horrível, que eu tenho certeza que abalou o vereador Samir Malta e continua abalando a muitos membros dessa casa. Essa entrevista tão cedo, eu conversava com o Silvano no WhatsApp, o horror, trazendo essa lembrança que tão recente na família, uma entrevista que, ao meu ver, por mais que a sociedade hoje queira ouvir esse tipo de entrevista, para mim, totalmente descabida, que fala com verdade, vereador Samir Malta, quando a pessoa não pode mais se defender, não está aqui para se defender, como a vereadora falava, a vereadora Silvana falava, eu não assisti a entrevista, porque quando eu pensei que só ia passar a noite, eu falava com o Silvano, dizia que achava que só iniciaria a noite, acabei não assistindo a entrevista, mas pelo que a vereadora passa para a gente hoje, até achei bom não ter assistido pela amizade e pelo carinho que tinha pelo Silvano. A Silvana sabe que ela tinha uma proximidade muito grande com o Silvano, mas eu também falava com o Silvano também, se não todo dia, quase todo dia, como eu também falo com a Silvana quase todos os dias. A gente geralmente tem colegas aqui que a gente tem uma proximidade maior, outros que a gente tem uma proximidade menor, e o Silvano era desses colegas que eu tinha uma proximidade muito grande. E a gente sente muito. Agora também espera que essa casa, independente de qualquer coisa, ela acompanhe esse processo. É importante que a gente não esqueça. Eu não sei se é possível criar uma comissão de vereadores depois, para que a gente acompanhe esse caso especificamente, para que a gente não dê... A gente tem um presidente da casa, que é um delegado, é licenciado hoje, mas que é delegado, que conhece os ritos processuais, porque você sabe, vereador Samir, hoje, com bons advogados, você consegue muita coisa. E é importante que uma pessoa dessa índole, dessa capacidade, um monstro, que se diz que não é monstro, que ele disse que deu 26 facadas, que eu estive no necrotério acompanhando a parte do funeral do vereador Silvano, e foram muito mais de 26 facadas. Para quem viu, foi uma cena horrível, o apartamento do vereador foi uma coisa terrível, e assim, a vereadora Silvana traz esse tema que é importante, que não se esqueça da importância do Silvano, do que ele foi para Maceió, do que ele foi para essa casa, do que ele foi, por que não, para o estado de Alagoas. E a gente deixar que esse crime fique impune não é o caminho. Eu acho que essa casa tem que estar acompanhando, tem que estar cobrando, que o acusado pague dentro da legalidade, mas que realmente cumpra a sua pena. Dizer agora que é inimputável, que é isso, que estava drogado, que estava aquilo outro, como a vereadora Silvana falou, ele quando saiu a primeira vez com o Silvano, que saiu a segunda, ele sabia o que o Silvano queria, ele foi lá porque quis, ele é de maior de idade, não era de menor, então a gente sabe tudo isso. Agora, quem conhece essa questão de homossexualidade, esses crimes bárbaros contra homossexuais, sabe que muitas vezes homens que têm esse tipo de relação, após esse tipo de relação, criam um ódio e acabam cometendo esse tipo de crime. Então, talvez, não sei se foi o caso, mas talvez tenha sido isso que tenha acontecido, mas é importante que não fique impune, que a sociedade e essa casa, senhor presidente, e você como delegado, aqui tem vários advogados também, que acompanhem, que cobre sempre da justiça, que cobre da polícia e do promotor, que o inquérito seja duro e que ele vá sim a júri popular, porque eu tenho certeza que no júri popular ele vai pegar a pena máxima. Espero que ele passe 30, aqui só pode no máximo 30 anos, mas se pudesse que ele passasse até mais,
mas infelizmente a gente não tem, como é que chama, o que temos hoje é 30 anos de prisão, que ele pegue os 30 anos de prisão e possa cumprir sua pena. Porque eu acredito, vereador Samir, que uma pessoa que fez o que ele fez com o vereador Silvano, conhecendo o Silvano, a pessoa boa que o Silvano era, eu acho que ela não tem consciência, ela pode passar 30 anos na prisão. Essa pessoa é uma pessoa doente, é uma pessoa que não vai contribuir em nada à sociedade depois de solto. Então é isso que eu dizia a você, vereadora, parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência por esse carinho com a casa, por esse carinho com os membros, e dizer que tenho certeza que nenhum de nós, nem os vereadores aqui, está esquecido do vereador Silvano. Todo dia quando a gente vem para essa casa, todos nós temos a lembrança dele, todos nós. É porque muitas vezes, vereador Samir, é difícil a gente ficar falando, até porque é um tema que machuca, que incomoda, então a gente não vai estar falando todo dia. Mas é uma coisa que realmente mexeu e continua mexendo muito com essa casa. A vereadora Fátima me dizia o desgosto que ela teve a partir da morte do Silvano, de até vir para cá. Muitas vezes a gente vem aqui, quando lembra, eu até hoje não conseguia pagar o telefone dele no meu celular, para você ter ideia. Eu não conseguia pagar as conversas que tive com o Silvano. Muitas vezes quero pagar e não fico, rapaz, apago, não apago, mas no WhatsApp. Então, assim, é essa situação que a gente vive hoje na casa, e realmente com essa entrevista, as emoções voltam a se aflorar, e a vereadora Silvana tem feito um papel importante quando veio trazer para esse tribuna de hoje e repercute também nessa casa. Obrigado. Concedo uma parte ao presidente da casa, vereador Kelman Vieira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero primeiro, vereadora Silvânia, destacar de fato a amizade que o nosso colega Silvânio tinha por Vossa Excelência. E aí é importante, nobre vereador Lobão e demais vereadores, muitas vezes a gente fica até um pouco receoso de estar usando a tribuna, doutor, porque hoje tudo pode ser interpretado de uma outra maneira, né? E a gente toma cuidado. Durante o período eleitoral, a gente evitou até de estar polemizando aqui para que não dissesse que a gente estava usando da morte do nosso colega para algum tipo de benefício eleitoral. Jamais a gente faria isso. E eu deixei naquele momento de me pronunciar, mas agora, Vossa Excelência usando da tribuna, eu tenho a obrigação primeiro de colocar aqui algumas questões como delegado com a experiência que eu tive, concordar plenamente com Vossa Excelência. Esse crime que ele cometeu, a meu ver, mesmo não participando de pé, foi premeditado. Nada disso que ele está dizendo deve se levar em consideração, e a gente confia muito no Ministério Público, vereadora, porque certamente, e aqui os advogados criminalistas estão fazendo seu papel, a gente não tem aqui o que criticar, porque todos, pela Constituição, têm o seu direito de defesa, mas eu torço muito que ele não demore muito não, um dia ele saia e tente novamente, mas dessa vez tente cometer um crime com alguém armado, e que ele esteja usando dessa arma de fogo para ele matarem, porque o que ele merece é isso. Esse rapazinho aí, eu já tive informações que o pai dele está preso no presídio em Pernambuco. Essa história que ele não tem antecedentes, isso não prova nada. É preciso deixar claro que para cometer um crime desse, vereador Eduardo Canuto, nós que vivenciamos a violência todos os dias, e nós temos a experiência de apurar diversos crimes, a barbaridade que foi cometido nesse crime, nobre vereador Luciano Marinho, demonstra a frieza de um homem altamente periculoso que, se voltar a conviver com a sociedade, vai tentar cometer outro crime novamente. E não estou aqui na onda de Bolsonaro não, estou aqui para dar o meu testemunho do quanto a gente sofre a Polícia Civil no estado de Alagoas, vereadora Silvânia. Meu colega delegado foi criticado por um deputado federal, Paulão, que ao descer a grota, os delegados com os policiais civis se depararam com bandidos de alta periculosidade armados. Os meus colegas fizeram o quê? Reagiram e mataram todos.
Mataram primeiro os 3 aqui da grota, que executaram a ainda parente da minha esposa, aquela adolescente, que levou um tiro na cabeça, chegando na porta de sua residência. Se ele estivesse vivo hoje, ele inventaria alguma versão para botar a culpa na inocente. Uma menina de 15 anos, que ao chegar na porta da sua residência, ia saindo do carro e ele cruelmente deu um tiro que pegou na cabeça da menina. E os pais até hoje, todo dia postam nas redes sociais, diversos vídeos, os pais alegres, convivendo com a moça. Eu tenho uma filha de 8 anos. Então hoje a gente fica, nobre vereador, a gente fica com medo até de liberar um filho para brincar numa praça, por causa desses meliantes que estão aí soltos, periculosos, como é esse aí, que vitimou nosso amigo Silvânio, um parceiro leal, muito amigo de Vossa Excelência, era amizade verdadeira. Eu falava com ele diversas vezes na semana, ele sempre tocava no nome de Vossa Excelência, era um carinho que ele nutria por Vossa Excelência, era até confidente mesmo, ele dizia aqui. E aí um bandido desse chega, vai na casa do Silvânio, desfere mais de 20 facadas e vem dizer numa tese, uma tese montada e forjada, que estava sob o efeito de droga, que é para ver se livra de uma pena maior. Um bandido desse merece o mesmo lugar desses aí que meus policiais, os meus amigos policiais fizeram, reagiram, foram lá no sertão, uma quadrilha de mais de 11 assaltantes de banco, que aterrorizavam o Nordeste, todos bem armados. Era para eles fazerem o quê? Era para estar batendo lá na porta e pedindo para eles se entregarem, meteram bala porque eles estavam armados e reagiram, mataram os 11. Aí vem Paulão criticar esses meus amigos, que nós aqui, a casa, quero agradecer, está aqui uma comenda para ser entregue a esses policiais abnegados, que se não estão resolvendo o problema, pelo menos estão tirando de circulação umas almas cebosas dessas, que esse daí é o mesmo caminho que vai levar, que eu tenho certeza que no dia que ele sair, vai querer matar outra pessoa, mas só tem um tempo para ele encontrar um que esteja armado ou que reaja, porque é como Vossa Excelência disse, o coitado do nosso amigo vereador Silvânio, tinha medo até de tirar sangue. Eu acho que, tenho certeza absoluta, se eu estivesse na cena do crime, tenho certeza que quando foi desferida a primeira facada, ele ficou paralisado, que ele não podia ver um sangue, quanto mais dizer isso, que ele ia sair ou ia reagir. O Silvânio foi indefeso, sem saber o que fazer ali, e ele esperando a vítima agonizar até morrer. Isso é um bandido que merece morrer, não é ficar, pagar crime e depois ir para a sociedade, não. É irrecuperável um homem desse. E não estou falando aqui não quero usar do nome de Silvânio para estar aqui falando não, estou falando como experiência de delegado de polícia e com as injustiças que os nossos colegas que vivem aí o dia a dia combatendo o crime, vez por outras, tem que ouvir, igual a esse deputado aí, Paulão, que em vez de estar aí mandando o Ministério Público investigar os crimes que foi cometido por esse partido dele, vem criticar a Polícia Civil do Estado de Alagoas. Eu quero finalmente pedir até desculpas, porque uma coisa levou a outra. Eu estava muito tempo aqui, não quis fazer esse pronunciamento antes, mas eu estava muito tempo engasgado com essas pessoas que vivem aí querendo aparecer para os direitos humanos e esses movimentos aí, e não vê o que é que a gente passa o dia a dia. Umas almas cebosas dessas, mataram o coitado inocente, mais de 20 facadas, e vem dizer agora que Silvânio queria reagir. E aproveitei a oportunidade para dizer novamente, antes de criticar a polícia ou pedir punição para os policiais, vão ver o dia a dia dos policiais e o que eles estão enfrentando, para depois estar tecendo crítica às pessoas que estão querendo fazer alguma coisa. Não é porque estão matando não, mas se são periculosos e estão armados, antes eles do que nós policiais, nós temos que estar na defesa desses agentes públicos que estão fazendo das tripas coração para tornar Alagoas uma cidade mais calma e menos violenta. E é com essa sensação que eu tenho de revolta, nobre vereadora, que eu quero dizer, Vossa Excelência, o vereador Silvânio, por tudo que ele fez, infelizmente, eu não gosto disso, eu gosto que a pessoa seja lembrada com vida, mas infelizmente, quem esperava acontecer isso, da maneira que aconteceu? Então a única coisa que nos resta
de alguma forma, e Vossa Excelência deu entrada com essa comenda, e será uma justa homenagem a um guerreiro, um vereador trabalhador, um homem digno, e as questões pessoais dele, ninguém tinha nada a ver. Se ele era homossexual, sempre respeitou aqui, sempre viveu aqui lutando pelas comunidades, né? Sempre assumiu, e não quer dizer isso que um meliante desse, uma alma cebosa dessa, entre na residência do cara para roubar, que foi para roubar sim, foi um latrocínio, foi premeditado, né? Ele foi lá, como ele viu, certamente o nobre vereador, que tinha aquele carro dele, que muitos aí, quando ele passava, ficava sim de olho no carro, e ao saber que o vereador tinha algum tipo de posse, ele foi para lá sim, para roubar e matar um homem indefeso. Silvânia era incapaz, Silvânia não tinha condições, nem aqui quando ia para o médico chamava Vossa Excelência, que tinha medo de fazer um exame, quanto mais você levar a facada ia reagir. Não reagiu de maneira alguma. Por isso quero parabenizar Vossa Excelência, e nós confiamos no Ministério Público do Estado de Alagoas. Certamente o Ministério Público, nós vamos cobrar isso, vereadora, vamos acompanhar, mas tenho a certeza que a Polícia Civil fez a sua parte, e o Ministério Público, ao denunciar, eu creio que já denunciou, nós vamos acompanhar, e a Justiça vai fazer sua parte e condenar. Mas eu rezo, não é para ele ficar preso não, que ele saia um dia e tente encontrar um caba mais coragem, para ele ir para o inferno, porque ele não merece viver aqui não. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço, senhor presidente. E eu também, diante da entrevista desse monstro, vereadora Tereza Nelma, esse crime foi um crime homofóbico. Ele não deixa de ser um crime homofóbico. Porque ele diz na entrevista dele que o vereador Silvânio Barbosa tentou ter relações com ele. E ele não quis. Foi um crime homofóbico, sim. Ele disse que não curtia, e ele foi passear com o vereador para quê? Para tomar chá? Ele diz na entrevista dele, senhor presidente, que não teve relações com o vereador e que ficou com raiva porque o vereador insistia. Mas é lógico, porque agora o vereador não está aqui para se defender. Se ele diz que teve uns rompantes de esquecimento, mas ele não esqueceu, vereador, de pegar a arma do crime e sair. Ele não deixou no local. Aí ele diz que sempre andou armado, porque o chefe dele informou, quando ele chegou aqui em Maceió, que Maceió era uma cidade violenta, que Maceió era a segunda. A primeira era o Rio de Janeiro, a segunda era Maceió, por isso que ele andava com uma faca. Ele foi pronto para fazer o que ele fez, senhor presidente. Isto foi um crime totalmente homofóbico, vereadora Tereza Nelma. O vereador Silvânio Barbosa foi de uma coragem. Quantas vezes o vereador Silvânio Barbosa assumiu o que ele era? Onde muitos se escondem, não tem coragem. A vida sexual do parlamentar só desrespeitava o mesmo. Sempre teve um comportamento perante os colegas daqui dessa casa com muito respeito, com muito pudor. E ele vem dizer que na hora, pela insistência do vereador querer ter relações com ele, ele ficou com raiva, porque ele se sentiu ofendido. O santo rapaz se sentiu ofendido. Então hoje é muito fácil jogar para a sociedade o que ele acha, porque o Silvano não está mais aqui para se defender. O vereador não se encontra mais no nosso convívio. Então nós estamos chegando a um ponto, hoje, aconteceu isso com o vereador Silvano, amanhã a gente não sabe com quem é. Eu hoje vi uma cena na TV, que um adolescente, acho que de 20, 22 anos, foi pego por uma facção rival, onde ele foi deceptado. E a própria facção fez ele gravar um vídeo para que as outras pudessem ver o que era que ia ser feito com ele. Gravou um vídeo e colocaram nas redes sociais. Para o rapaz dizer, olha, o que é que vão fazer comigo? Os próximos são vocês. A que ponto nós chegamos, senhor presidente? E a gente vê um parlamentar ir contra a nossa polícia. Essa semana, senhor presidente, era 5h40 da manhã, eu caminhando na praia,
A Oplite parou um rapaz que tinha feito um assalto pela manhã, 5h40 da manhã, um jovem todo arrumadinho, tinha pego alguma coisa de alguém que estava caminhando. Então, a que ponto nós estamos chegando? Que a violência no nosso estado, na nossa cidade está grande sim. Hoje nossos jovens estão sendo, para você ver o que é que ele disse, eu tomei um comprimido azul, que ele não diz o nome, e fiquei 5 dias só usando droga, e tem umas coisas que eu não lembro, quando eu vi já tinha acontecido. É muito ingênuo, muito santo. Então, senhor presidente, como bem falou o vereador José Márcio Filho, que nós possamos acompanhar, porque nós perdemos não só um parlamentar, nós perdemos um amigo. É um crime totalmente homofóbico, porque pela entrevista dele hoje ele fala isso, e o repórter pergunta se ele chegou a ter relação com o vereador, ele diz que não. Então, quando ele diz que quando ele pede para o vereador deixar ele embora, que ele vai, o vereador vai atrás, é como se ele tivesse falando que o vereador estava insistindo para ele ficar com ele, ó, totalmente ferido, porque a primeira faca foi nas costas dele. E a luta corporal pela cena do crime foi grande. Era uma bagaceira. No chão quase não dava nem para pisar, porque o que tinha de sangue no chão, as paredes estavam espirradas de sangue, gente. Tinha sangue em tudo que era canto. Nas cortinas, no estofado, na cama, em todo canto. Estou falando porque eu vi. Aí agora dizer que ele é santo, foi de uma crueldade tamanha. Que este não seja mais um crime, vereadora Tereza Nelma, que vá constar nos índices, né? Como mais um número. Está aí a situação daquela vereadora do Rio de Janeiro que até hoje não foi descoberto. É um crime homofóbico. Não podemos negar que não foi, porque foi. Eu concedo uma parte à vereadora Tereza Nelma. Senhora vereadora Silvânia Barbosa, a fala de Vossa Excelência é muito importante para nós e nós não podemos deixar que essa casa não acompanhe esse caso. O assassinato cruel e homofóbico do vereador Silvânio Barbosa foi terrível, teve todos os requintes de ódio. O que é que caracteriza um crime homofóbico? É a repulsa, é o ódio. Depois de você fazer o sexo, tá? Você tem uma repulsa muito grande pelo seu corpo. O próprio assassino, entende? É muito contraditório, é muito selvagem, se torna um bicho. E ele teve todos os requintes de crueldade, né? Quando você vê as facadas, enquanto ele está naquele furor, eu vejo, Silvânia, que esse crime de Silvânio, né? Mesmo com as contradições dele, mas a gente amava, a gente gostava de Silvânio, tem boas lembranças, mesmo nas contradições, nas discussões, mas ele sempre muito presente, né? Você, enquanto fala, a gente se arrepia, a gente quer chorar, a gente se emociona, porque pensando o momento de aflição do Silvânio naquela hora, ele tinha medo de barata, ele não gostava de sangue, ele era uma pessoa diferenciada. E o cara, tá? Às vezes, meu Deus, o que é que leva um menino, um jovem de 18 anos? Eu digo jovem porque nossos filhos e nossas filhas, a gente ainda fica protegendo. Que selvageria desse cara? O que é que ele deve ter passado? Agora, essa casa tem que acompanhar de perto. Nós não podemos deixar que este jovem assassino venha para a rua, seja solto, e ele tem que ir para a júri popular. Nós precisamos estar presentes. Eu não vou estar aqui, mas quero acompanhar, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, para que esse crime não fique impune pela crueldade. Não é só o fato de matar. O delegado, o vereador presidente Kelman, ele conhece muito bem. Uma coisa é um homicídio, é uma morte. Outra coisa é a selvageria, é a forma de matar.
Ele dizer que ficou esperando, ele agonizando, pedindo ventilador, porque nós sabemos, e a gente já, que quando alguém morre, está para morrer, a doutora Fátima pode explicar, vem um calor, vem um frio, é uma mistura, e ele ficar esperando a comportamento selvagem desse rapaz. Então, eu acho que esse compromisso, presidente Samir, nós temos que ter, pela pessoa que ele era, mesmo com as suas contradições, mas a gente respeitava, estava presente sempre aqui, tá? Nós temos esse compromisso, porque esse assassinato do Silvano, nós ficamos vários dias sem fechar o olho, com medo, porque via a cena. Imagine Silvânia, Duda não, vereador José Márcio, Duda, né, que viram a bagaceira lá. Né? Então, Silvânia, vereadora Silvânia, eu acho que todos nós temos que, de vez em quando, ou de quando vez, tocar nesse assunto aqui, porque é assim que não se esquece, tá? E eu me comprometo também, de lá onde eu estiver, a partir de fevereiro, eu também vou fazer uma fala sobre esse assassinato do colega vereador Silvânio Barbosa. A forma, a crueldade. É muito triste você perder alguém e perder da forma como a família perdeu, porque Silvânio era como se fosse um filho arrimo. Silvânio ajudava não só a família dele, como a várias famílias. Então, Silvânia, pode contar, eu acredito que essa casa, e com todas as nossas atuações, nós devemos sim proteger quem está vivo, mas também não deixar esse crime impune. Muito obrigada. Vereadora Silvana, uma parte. Eu concedo o vereador Samir Malta. Eu acho que essa casa deveria, vereadora, ficar vigilante, permanentemente vigilante com a apuração. Como um filho como uma casa que perde um filho, que quer justiça, essa casa tem um dever moral e cívico de permanecer vigilante para com essa apuração do crime. Seja lá agora ou com quem tiver amanhã aqui no mandato, mas temos que ter uma atitude vigilante, porque essa casa, tirar um filho desta casa, na qual o povo colocou aqui, e precisamos dar uma resposta, não só nós vereadores que tínhamos essa amizade com o vereador Silvano, mas a casa, o Poder Legislativo de Maceió precisa estar vigilante e tem que dar uma resposta à sociedade por esse crime bárbaro. Era isso, senhora vereadora. Obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de todos e o vereador Lobão vai fazer uso da palavra. E eu quero falar também, vereador, quando ele diz que teve esses rompantes de esquecimento, mas ele teve a sabedoria de pegar o celular do vereador Silvano Barbosa, que era um iPhone, bloqueou toda a agenda dele de WhatsApp, que quando eu tentei falar, para quem sabe como é o WhatsApp, mesmo o seu telefone desligado, quando você liga, ele chama. E eu tentei falar com ele nos outros dias, chamava, não atendia. Eu mesma falei, ele não quer falar comigo, não. Mas não era, o telefone dele já estava com o cidadão. E no dia que aconteceu isso, a primeira ligação que foi feita, senhor presidente, ele ligou para uma mulher lá da cidade dele, do telefone do vereador Silvano Barbosa. Quando ele fez a ligação, ele pegou toda a agenda do vereador Silvânio Barbosa e bloqueou a agenda. Tanto é que eu fiquei sabendo lá durante a perícia que o síndico, que foi bater no apartamento do vereador, tentou falar com o vereador Silvano Barbosa, porque quando acontecia de o síndico ir lá, o vereador Silvano não atendia ninguém de dentro de casa, ele abria a porta e vinha. E nesse dia ele falou de lá que estava tudo bem. E o rapaz tentou falar com ele no WhatsApp, para perguntar, que achou estranho o comportamento, mas ele já não respondia. Por quê? Porque ele já tinha bloqueado toda a agenda do vereador Silvano Barbosa pelo WhatsApp. Mas, então ele teve sabedoria para isso. Ele teve sabedoria para pegar a faca e sair do local, não deixar na cena do crime. O vereador Silvano tinha uma mania, quem conhecia ele tinha uma mania de limpeza tão grande, que nenhum assessor, ninguém entrava na casa dele calçado, porque ele tinha pavor que deixasse um restinho de areia dentro do apartamento dele, era impecável.
Ele entrava, ele tirava o sapato dele na porta para não entrar calçado dentro de casa. E quando os assessores dele chegavam, ele dizia, ei, tira o sapato. Para quando eu entrei no apartamento que eu vi a cena do crime, que tinha sangue em tudo que era canto. E ele esperou o vereador Silvano morrer, ainda foi na pia da cozinha, lavou as mãos, tentou se limpar. Ele diz que parece que não levou a calça, porque a calça estava muito suja de sangue, mas ele teve a sabedoria de pegar o carro do vereador e sair dali. E eu acredito que ele só foi identificado pela ligação. Eu tenho essa impressão que ele só foi identificado, vereadora Fátima Santiago, porque ele pegou o telefone do vereador e ligou para alguém da cidade dele, comunicando que tinha cometido o assassinato do vereador. Aí vim dizer que só ficou sabendo que ele era vereador pela foto do WhatsApp. E outra coisa, no mesmo dia do crime, ele tirou a foto do Silvano, do WhatsApp. Ele apagou a foto do vereador do WhatsApp. Aí vim dizer que tem coisas que ele nem lembra, ele não sabe como aconteceu. Não sabe? Ele foi para ali sabendo o que iria fazer. Ele foi. E esse crime homofóbico é justamente isso que a vereadora Tereza Nelma narrou. Ele tem a vontade, ele faz e depois ele repudia o próprio corpo. E a forma, vereadora Tereza Nelma, que o corpo, as perfurações se encontravam no corpo do Silvano, era de uma forma de repúdio, de raiva, de ódio. Ele foi todo perfurado, ele tinha até no solado dos pés. Ele lutou muito para que aquele rapaz não fizesse isso. O rapaz não, aquele monstro não fizesse. Ele tem uma cena do crime que tem uma cortina na sala, que a cortina, tem um ferro que segura a cortina, ela está cedida, doutora Fátima. Como que ele saiu se arrastando e se pendurou nessa cortina que fica na janela, eu acho que para pedir socorro. E depois ele diz, não, eu ia saindo, mas ele foi atrás de mim, eu voltei e terminei. Mas depois ele diz assim, não, eu vi que ele ia pedir socorro, porque eu fiquei com raiva, porque quando eu fui saindo ele gritou por socorro. E eu sabia que eu poderia ser preso. Então eu voltei e esperei ele morrer. Então isso ele lembrou. Ele foi totalmente homofóbico, sim. Eu espero, vereadora Tereza Nelma, que Vossa Excelência seja a nossa voz lá em Brasília, que esse crime realmente nós possamos acompanhar de perto, para que a gente não deixe mais por ser uma estatística. Não é porque eu seja um parlamentar, não, porque é um cidadão. E a forma que foi que esse monstro não venha querer agora ser inocente, dizer que não sabia, que a gente ainda fica indignado de ver. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que a gente tem que perdoar, Eu sei disso. Mas nós temos dois sentimentos. Nós temos o amor e nós temos o ódio dentro da gente. A gente tem que ver o que é que a gente alimenta mais para poder, esse sim é o que sobressai. Em um vereador, Silvano Barbosa ser homossexual, era uma opção dele. Ninguém tinha nada a ver com a opção sexual dele. E ele era muito bem resolvido diante disso. E muito corajoso de enfrentar uma sociedade e dizer qual era a opção dele. E era uma pessoa respeitada. Era uma pessoa que causava inveja a muita gente pela atuação dele. Muita gente durante a eleição dizia que o vereador Silvano era detentor de um patrimônio, ele não tinha nada. Porque o mandato dele era em prol do povo, vereador Lobão. Muitas vezes ele dizia coisas a mim que eu achava que era brincadeira e hoje eu pude crer que era verdade. O que ele tinha, o que ele podia ajudar, ele dava um passo maior do que as pernas dele, para poder ajudar as pessoas que o procuravam aqui. Aí agora esse monstro vem dizer que não lembra de muita coisa, mas lembrou de levar o celular, lembrou de levar o carro, lembrou de levar alguns pertences, lembrou de levar os 10 mil reais que se encontrava na casa do vereador Silvano Barbosa, porque esse dinheiro era para um pagamento dos compromissos do parlamentar, porque ele não tinha essa quantia em casa, aquela quantia se encontrava lá porque era um pagamento que ele iria honrar no outro dia. E ele soube pegar o dinheiro e foi.
e chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Pergunte à população da minha cidade, que vai saber que eu sou uma pessoa boa, pacata, que eu não tenho coragem de matar uma formiga. Imagine se ele tivesse. Se ele tivesse. Aí vem agora dizer que perdoe, não, perdão, a gente não pede. Eu peço desculpa à família dele. E vim dizer que no dia, o irmão dele esteve com ele e disse, você destruiu uma família. É, destruí. É assim, pronto. A impunidade é o que faz a situação aumentar cada dia mais. E nós não podemos dizer que a impunidade a gente tem que deixar que aconteça. Porque ela é um alimento para a violência crescer cada dia mais. É bíblico quando diz que Deus abomina o pecado, Ele ama o pecador. Isso a gente sabe. Nós somos seres humanos passivos, de perdoar ou não. Mas nós somos passivos da dor. E eu sei a dor que a família do vereador Silvânio Barbosa está passando, porque não vai ter ele mais. E ele deixa, na história política de Alagoas, uma lacuna muito grande, que pode chegar a um melhor ocupar o lugar dele, mas ninguém nunca vai chegar igual ser o vereador Silvânio Barbosa. Porque quem precisou, quem usufruiu das necessidades, eu escutei a semana passada no mercado, uma moça me procurando e disse, vereadora, tem um buraco numa rua, tá lá, que eu já pedi tanto, se o vereador Silvânio Barbosa tivesse vivo, já tinha resolvido. É isso que eu ouço. Contrariou a muita gente, contrariou pelas posições firmes que ele tinha. Ele era uma pessoa de palavra. Quando ele dissesse que era isso. Não tinha medo de dizer a verdade, não tinha medo de dar a opinião dele. Para ser esquecido de uma forma tão cruel, ser assassinado de uma forma tão cruel, por um monstro desse, e vim dizer que a cidade de Maceió é a segunda mais violenta, por isso que ele estava com a arma, ele foi totalmente pronto com essa arma. Aí agora vim dizer que quer que a família perdoe, é muito cinismo uma coisa dessa. É ele ser muito frio e muito cínico. Eu concedo uma parte do vereador Lobão e já vou encerrar, senhor presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. A morte do nosso companheiro Silvânio Barbosa, com esse ato criminoso que esse cidadão cometeu, ele não só destruiu uma família, como ele também privou a nossa capital de ter, aqui neste parlamento, um dos políticos, um dos parlamentares mais atuantes que essa cidade já teve. Silvano, para mim, ele era uma referência. Até hoje, vereadora, eu sinto a sua falta também, não é? Quando ele ajudava aqui a secretariar os trabalhos da casa, né? A sua voz, o seu jeito e aquela forma própria dele conduzir as ações, né? A interação com seus assessores e tudo mais. Nós começamos juntos lá no PSB, quando ele, oriundo do PPS, teve a oportunidade de ascender ao primeiro mandato junto conosco. Eu fiz parte do partido e da chapa que ele teve o seu primeiro mandato, não é? No velório do nobre companheiro Silvano Barbosa, estava lá aquela quantidade expressiva de pessoas que, agradecidas pelo o bom trabalho que ele fez pelo seu bairro e por Maceió. Fica aqui o meu registro também de pedido de justiça, de um crime cometido com extremo requintes de crueldade. Ele não merecia isso. Então fica aqui, reitero, o nosso pedido de justiça, que ela seja feita na sua totalidade. A gente protocolou, algumas semanas atrás, um projeto onde uma das salas da nossa nova sede tenha lá uma homenagem ao nosso querido vereador Silvano Barbosa, né? E fique certo que
o seu legado, ele ficará presente nos nossos corações e na nossa história, né? Silvano, para a gente, é uma referência, né? Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que agradeço a participação de todos os colegas e quero deixar para todos vocês que estão aqui ouvindo que nunca esqueçam que 99% do crescimento do Benedito Bentes deve-se ao vereador Silvânio Barbosa. Obrigada, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador doutor Ronaldo Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, vereadora Silvana, as suas palavras não é surpresa para a gente pelo carinho que a senhora tenha ao saudoso vereador Silvânio Barbosa. Mas Silvânio hoje pertence a outro mundo. Nós que acreditamos em Deus, é só orar pela alma do Silvânio Barbosa. Quero dizer à senhora vereadora que a sua fala foi de grande importância para que fatos como esse não tornem-se a repetir. Mas uma coisa fique certa, saudade foi feita para a gente sentir. Muito obrigado. Encerramos o grande expediente, passamos para o prolongamento do expediente. Pela ordem do vereador Luciano Marinho. Pela ordem, presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero pedir permissão aqui ao plenário, a Vossa Excelência, para poder me ausentar, não podendo aguardar para a ordem do dia em razão de uma consulta que tenho daqui a pouco com o cirurgião. Mas pedir essa fala não somente por isso. Tem um requerimento meu, presidente, protocolado na manhã de hoje, que consta da ordem do dia, que trata, presidente Kelma, vereador Eduardo Canuto, da lei orçamentária, né, que a Câmara está aqui, abriu o edital ontem para os vereadores apresentarem as emendas. Ora, diferente, presidente, do ano passado, vereador Samir, esse ano o orçamento veio, presidente Kelma, com muitas dificuldades para que o vereador possa colocar as emendas, né? Tem vereador aqui que não faz questão. Eu sou um dos que quero apresentar, a exemplo do ano passado. Sejam sancionadas ou não, a Câmara adote a sanção ou não, mas eu quero apresentar. E as emendas desse ano, vereador Canuto, Vossa Excelência, que é líder do governo, vieram com muitas dificuldades para isso. Primeiro, o QDD, que não veio acompanhado da LOA, foi publicado ontem, né? Como é que o vereador Samir, vai preparar as emendas quando você não tem o QDD ali que facilita, né, o vereador construir suas emendas? Depois veio com uma outra dificuldade que você não pode tirar de um elemento de despesa para outro, né? Você não pode remanejar da despesa corrente para despesa líquida, para despesa de capital. Então, isso é um empecilho criado que o vereador tem dificuldade. E uma outra coisa, aí é que onde entra o requerimento, é a questão do prazo, que deram 5 dias corridos, não foram nem 5 dias úteis, 5 dias corridos, que o prazo se expira, né? Encerra segunda-feira, e aí, justamente, essa prorrogação eu já peço no requerimento, para que possa dar condição ao vereador de trabalhar as emendas. Porque não é simplesmente você colocar a emenda, não. Né? Uma obra, por exemplo, de 500 mil, você colocar 1 milhão ou vice-versa. Tudo isso tem que ser orçamentado, tem que ser trabalhado. Né? Então, demonstrar minha insatisfação em razão às dificuldades que foram adotadas para que os vereadores possam colocar emendas e pedir aos vereadores, tá certo? Não vou estar aqui presente, preciso me ausentar, mas que possam aprovar esse requerimento, prorrogando esse prazo, vereador Chico, para que a gente possa apresentá-las. Obrigado, presidente. Pela ordem do vereador Eduardo Canuto, quero registrar a presença do vereador Francisco Filho. Só para responder ao vereador Luciano Marinho, a presidência já atendeu essa solicitação nossa e ele foi prorrogado por mais 5 dias. Ok?
Pela ordem do vereador Lobão. Presidente, boa tarde. Eu gostaria de informar a todos que nós protocolamos o requerimento que trata da obrigatoriedade da instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais, das escolas de ensino fundamental do município de Maceió. Então, nós protocolamos hoje uma ideia para que nós possamos proporcionar aos alunos essa oportunidade de estudarem e aos seus professores de atuarem em um ambiente mais agradável, de forma que proporcione um melhor aprendizado. Muito obrigado. Seguindo com o nosso trabalho, passamos para o prolongamento do expediente. Com a palavra, vereador José Márcio Filho. Processo 4154-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4157-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4153-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4164-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. 4155-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4152-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. 4152-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4163-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. 4161-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4162-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4160-2018. Interessada a vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Processo 4158-2018, processo 4156-2018 e 4159-2018. Todos interessados na vereadora Tereza Nelma, projeto de lei. Eu já fiz no outro. Tem um requerimento para ele assinar aí. O Canuto. O requerimento. Cadê o outro projeto? Cadê? Falta um ainda. Senhora presidente, gostaria de pedir para entrar em pauta os processos 4188-2018, 4187-2018, 3962-2018, 4192-2018, 4191-2018. São interessados são o vereador Zé Márcio, Dudu Ronaldo e Eduardo Canuto. Defiro o pedido de Vossa Excelência para ser inserido na pauta de hoje. Encerrado o prolongamento para experiência, senhor presidente. Encerrado o prolongamento do expediente, passamos para a ordem do dia. Com a palavra o vereador José Márcio Filho para fazer a chamada dos senhores e senhoras vereadoras. Vereadora Ana Hora, Lobão, Tonho Holanda, Chico Filho, Davi Davino, Dudu Ronalça, Eduardo Canuto, Fátima Santiago, Zé Márcio Filho, João Zomena, Kelma Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Sami Malta, Cidelane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 13 vereadores presentes, senhor presidente. 13 vereadores presentes, havendo o número regimental. Passa a palavra ao vereador José Márcio Filho para fazer a leitura da ordem do dia.
Senhora presidente, tem 2 processos que são requerimentos de regime de trâmite de urgência e 2 projetos de extraordinária, dos pedidos de ordinária. Aí eu vou ler antes, para que a Vossa Excelência possa, assim que eu ler, possa indicar relator especial dos processos. Depois, lógico, se a senhora, Vossa Excelência, deferir. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Cadê os processos? Os processos. Mas cadê? Está faltando aqui o regime de urgência. Aí só está o... Não, a regime de urgência aí. É extraordinário, cadê? Do Canuto. Não. Os 2 são regime de urgência. Falta o extraordinário, cadê? Processo 4188-2018. Interessado vereador José Márcio Filho. Inclusão na pauta em regime de urgência. Processo 159-2018. Cadê o processo? Requerimento de autoria do vereador José Márcio Filho, para que seja inserido na pauta projeto de lei de número 159/2018, de autoria do vereador Dudu Ronalça. E eu designo a vereadora Maria Aparecida para ser a relatora especial. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Francisco Filho. Eu pedi vistas do processo 2323 de 2018 da vereadora Tereza Nelme. Estou devolvendo agora para a mesa diretora. Se puder colocar na ordem do dia. Defiro o pedido de Vossa Excelência para que seja inserido na pauta da ordem do dia. Senhor presidente, também gostaria de devolver os processos. Qual é o deles, né, irmão? Os processos da vereadora Tereza Nelma, número. Devolvendo os processos. Os processos número 1659-2018, 24-6-2018. Não vai poder porque. Não vai poder volta porque não tem coro. Não pode ter pauta. Para terça-feira só. E peço que Vossa Excelência inclua na pauta terça-feira. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Processo 4191-2018, interessado vereador Redaldo Canuto. Requerimento. Requer a inclusão na pauta em regime de urgência do projeto de lei 185-2018 e 86-2018. Você. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto, onde solicita que seja incluído na pauta da ordem do dia de hoje, em regime de urgência, o projeto de lei 185 de 2018 e 186 de 2018 de utilidade. Solicito o vereador José Márcio Filho para assumir a presidência. Processo 4190-2018, interessado vereador Canuto. Requerimento, requer a inclusão na pauta em regime de urgência do processo 185 e 186-2018, utilidade pública. Defiro e passo a relatoria especial para a vereadora Silvana Barbosa. Processo 23-2018, interessado a vereador Tereza Nelma, projeto de lei PL número 93-2018. Projeto de lei de número 93/2018, em primeira discussão, de autoria da vereadora Tereza Nelma, onde dispõe sobre a comprovação de atendimento do percentual mínimo de aprendizes no editais e licitações para compra de bens contratados de obras ou prestações de serviço. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado em primeira discussão. Processo 3006-2018, interessado vereador Canuto. Projeto de lei concede a utilidade pública o Instituto Guilherme Brandão e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Eduardo Canuto, onde considera de utilidade pública o Instituto Guilherme Brandão. Coloco em discussão. Não havendo que queira. Para discutir, o vereador Kelman Vieira.
Senhora presidente, senhores e senhores vereadores, rapidamente, o Guilherme, Vossa Excelência, nobre vereador Canuto, Guilherme Brandão, que era o proprietário do Maicai. Então, era isso mesmo, porque o pai do Guilherme, seu Brandão, foi do Detran, não é isso? Aí essa instituição que atua até lá onde Vossa Excelência, isso, então, merecida esse título, porque foi uma justa homenagem que o pai do Guilherme fez ao criar esse instituto. É um instituto. E Vossa Excelência também está de parabéns, nobre vereador Eduardo Canuto. É uma instituição que atua há alguns anos com Vossa Excelência no Reginaldo, merecida a homenagem. Só para registrar e parabenizar o nobre vereador Eduardo Canuto. Não é pedido de vistas não, viu, Eduardo? É só para parabenizar Vossa Excelência. Conheci não o filho, mas o pai. Conheço há algum tempo, quando eu fui servidor do Detran. Ele trabalhava no Detran e policial rodoviário federal, não é isso, aposentado? Então, parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa e, ao mesmo tempo, uma justa homenagem, colocando o título de utilidade pública a esse instituto que já vem fazendo trabalho com Vossa Excelência no Reginaldo. Era isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Para discutir. Para discutir, Tá. a vereadora Eu também quero Tereza aproveitar e parabenizar o vereador Eduardo Canuto. Foi outro crime absurdo que aconteceu na nossa cidade, que foi o crime do Guilherme. Parabenizar e desejar que esse instituto faça um bom trabalho e que também faça um trabalho contra a violência no Reginaldo, no bairro do Reginaldo, onde ele está localizado. Senhora presidente, eu quero aproveitar, e já foi aprovado por essa casa o nosso requerimento da realização da audiência pública que vai acontecer segunda-feira sobre a abertura do Dezembro Vermelho, a questão de AIDS e do vírus HIV. Vai ser realizada, eu e o deputado estadual Rodrigo Cunha, segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Então, já foi aprovado esse requerimento, eu só estou lembrando que a audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa em conjunto com o deputado estadual Rodrigo Cunha. Ao mesmo tempo que peço a Vossa Excelência para designar um relator especial para um projeto de lei nosso que se encontra com o vereador Francisco Salles, tá? E que foi um pedido para entrar na ordem do dia que Vossa Excelência, senhora presidente em exercício, designe um relator especial para a gente colocar na ordem do dia. Pela ordem. Defiro o pedido de Vossa Excelência para ser inserido na pauta da ordem do dia e passo para ser o relator especial, designo o vereador Francisco Filho para ser o relator especial do mesmo. Continua em discussão o projeto de autoria do vereador Eduardo Canuto. Para discutir. Para discutir, vereador Lobão. Presidente, eu queria parabenizar ao nobre companheiro Eduardo Canuto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme Brandão, ele que no ano de 2000, no auge da sua generosidade, deu a oportunidade para mim, artisticamente, para mim, para a nossa banda, que foi aonde começou a nossa caminhada artística e também, paralela a isso, a nossa caminhada com os trabalhos comunitários. Então, o Guilherme, ele teve nos deu a oportunidade de tocar, de artisticamente subir no palco do Maicai
daqueles dias do ano de 2000, 2001, né, e eu senti muito com a trágica, com seu trágico assassinato, né, alguém que gerava oportunidades, gerava emprego, né, e a gente fica muito honrado de saber que ele está sendo lembrado através das atividades do seu pai. Então fica aqui os meus parabéns e a minha homenagem ao Guilherme Brandão. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 851/2018, interessado ao vereador Luciano Marinho. Projeto de lei PL de 2018. Projeto de lei de autoria do vereador Luciano Marinho, de número 32/2018, que denomina de Rua Valdir Marinho Pereira a via pública denominação Rua 51, no conjunto residencial Graciliano Ramos, no bairro da Cidade Universitária. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado em primeira discussão. Processo 852/2018, interessado ao vereador Luciano Marinho. Projeto de lei PL 33/2018. Em primeira discussão, projeto de número 33/2018, de autoria do vereador Luciano Marinho, aonde denomina de Rua Maria de Lourdes Santos a via pública, Rua 52, do conjunto residencial Graciliano Ramos, no bairro da Cidade Universitária. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado em primeira discussão. Processo 1108/2018, interessado ao vereador Teresa Nelma. Projeto de lei PL 44/2018, dispõe sobre sanções administrativas em face à pessoa física ou jurídica que venha a se envolver em irregularidades na venda de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no âmbito municipal e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de autoria da vereadora Teresa Nelma, de número 44/2018, onde dispõe sobre sanções administrativas em face da pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gênero alimentício destinado à merenda escolar no âmbito municipal e das outras providências. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 111/2018, interessado ao vereador Luciano Marinho. PL 48/2018. Em primeira discussão, o projeto de número 48/2018, de autoria do vereador Luciano Marinho, onde dispõe sobre cassação de licença de funcionamento e alvará em exercício da atividade econômica de estabelecimentos que forem flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de furto, roubo ou de outro tipo ilícito. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 37/29/2018. Interessado ao vereador Dudu Ronaldo. Projeto de lei 139/2018. Em primeira discussão, o projeto de número 139/2018, de autoria do vereador Dudu Ronaldo, aonde declara de utilidade pública a Associação Musical São Pedro. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 37/59/2018, interessado ao vereador Dudu Ronaldo. Projeto de lei 140/2018. Em primeira discussão, o projeto de lei número 140/2018, de autoria do vereador Dudu Ronaldo, onde declara de utilidade pública a Liga dos Grupos de Bumba Meu Boi de Maceió. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Senhora presidente, gostaria de ler em bloco os requerimentos do vereador Luciano Marinho. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Processo 4133/2018. Indicação. Processo 4134/2018. Indicação. Processo 4135/2018. E também indicação. Todos os vereadores Luciano Marinho com melhorias para Maceió. Requerimentos de autoria do vereador Luciano Marinho, aonde sugere projeto para instalação de praça de alimentação
na área localizada em frente ao terminal de ônibus do Conjunto Graciliano Ramos, no bairro da Cidade Universitária. Sugere limpeza de área destinada a equipamentos com projetos inclusos. Sugere nivelamento das vias do loteamento Canto da Maína, no bairro da Cidade Universitária. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 4 de 2018. Senhora presidente, antes de ler, gostaria de pedir autorização à vereadora Ana Hora para ler em bloco os requerimentos. Deferido o pedido de Vossa Excelência, autorizado pela autora. Processo 4.1 de 2018. Processo 4.1 de 2018. Processo 4.1 de 9 de 2018. Todos de interesse da vereadora Ana Hora. Requerimentos para melhoria de Maceió. Requerimentos de autoria da vereadora Ana Hora, onde solicita implantação de faixa de pedestre em via pública, a implantação de faixas de pedestre e reurbanização de praça. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Como o vereador João Zomena está presente, eu gostaria de ler em bloco. João Zomena. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Processo 4.143 de 2018, processo 4.144 de 2018, processo 4.145 de 2018, interessado ao vereador João Zomena. Todos os requerimentos para a melhoria de Maceió. Requerimentos de autoria do vereador Jonatas Almenas, onde solicita melhorias para a cidade de Maceió. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Senhora presidente, gostaria de ler em bloco os processos de autoria de Vossa Excelência. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Processo 4.140 de 2018, processo 4.141 de 2018, processo 4.142 de 2018. Todos os requerimentos para a melhoria de Maceió. Requerimento de autoria da vereadora Silvana Barbosa, onde solicita melhorias para a cidade de Maceió. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Senhora presidente, para ler em bloco os requerimentos de autoria da vereadora Aparecida. Deferido o pedido de Vossa Excelência pela autora. Processo 4.1 de 2018, processo 4.1 de 2018. Todos os requerimentos de melhoria para Maceió. Requerimentos de autoria da vereadora Aparecida, onde solicita melhorias para a cidade de Maceió. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Vossa Excelência, gostaria de ler em bloco os requerimentos da vereadora Tereza Nelma. Deferido pedido de Vossa Excelência, autorizado pela autora. Só requerimento 111 de 2018, requerimento 118 de 2018, indicação 030 de 2018. Os dois primeiros, duas comendas, e o segundo, uma indicação para a melhoria de Maceió. Requerimentos de autoria da vereadora Tereza Nelma, onde solicita entrega de comenda a Graciliano Ramos, a senhora Delba Vanderlei de Moraes, onde solicita entrega de comenda a Arthur Ramos, a doutora Leila Maria Tojal de Barros Lima, e solicita ao senhor prefeito de Maceió, após ouvir o plenário, a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED na rua Miguel Palmeira, no Conjunto Pinheiro, neste município. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Processo 468 de 2018, da vereadora Lúcia Marinho. Requerimento. Melhoria de Maceió. Requerimento de autoria do vereador Luciano Marinho, onde requer dilação do prazo para apresentação de emendas ao PLA 2019 até 4/2/2018. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Cidadão, pode? Tem um só? Cidadão horário? Pode, né? Processo 828 de 2018. Interessado a vereadora Tereza Nelma. E processo
09/2018. Todos títulos a honorário. Em primeira discussão. Em primeira discussão, requerimento de projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Tereza Nelma, onde concede título de cidadão honorário de Maceió a cidadã Rita Hipólito. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 9, da autoria da vereadora Tereza Nelma, onde concede o título de cidadão honorário de Maceió a senhora Catarina de Laborê Pereira Salles. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 3968/2018. Interessado do Ronaldo, projeto de lei 159. Em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de número 159, de autoria do vereador Dudu Ronalça, onde declara de utilidade pública o Instituto Maceió IZM. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 40/2018. Interessado do Eduardo Canuto, projeto de lei PL 186/2018. Projeto de número 186/2018, de autoria do vereador Eduardo Canuto, onde considera de utilidade pública a Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, ACDA. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 40/2018. Interessado do vereador Eduardo Canuto, projeto de lei 185/2018. Projeto de número 185/2018, de autoria do vereador Eduardo Canuto, onde considera de utilidade pública o Instituto Amigos da Sopa de Alagoas. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Vamos falar com ele. Mas não saiu a sua. Processo 487/2018. Interessado do vereador José Márcio. Requerimento, sessão jornada para aprovar em segunda discussão o projeto 159/2018. Requerimento de autoria do vereador José Márcio Filho, aonde solicitam a extraordinária para aprovar em segunda discussão os projetos de autoria 159/2018. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovados. Processo 419/2018. Interessado do vereador Eduardo Canuto. Requerimento, seja convocada sessão jornada para prisão em segunda discussão. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto, onde solicita que seja convocada uma extraordinária para apreciação em segunda discussão de projetos 18586. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Não havendo nenhum... Vai ver outra. Não havendo nenhum orador inscrito, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra logo após o término dessa, em seguida para apreciação em segunda discussão de alguns projetos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador José Márcio Filho para fazer a chamada dos senhores e senhoras vereadoras. Vereadora Ana Hora, vereador Lobão, vereador Tônio Holanda, vereador Chico Filho, vereador Davi Davino, vereador Dudu Ronaldo, vereador Eduardo Canuto, vereadora Fátima Santiago, vereador Zé Márcio Filho, vereador João Zomena, vereador Kelma Vieira, vereador Luciano Marinho, vereadora Maria Aparecida, vereador Ronaldo Luiz, vereador Samir Malta, vereador Celano Mendonça, vereador Silvana Barbosa, vereador Silvio Camelo, vereadora Simone Andrade, vereador Teresa Nelma. 12 vereadores presentes, senhor presidente. 12 vereadores presentes, havendo número regimental. Passo a palavra ao vereador José Márcio Filho para fazer a leitura da ordem do dia. Processo 36/62/2018. Interessado vereador Dudu Ronalça. Projeto de lei 159. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Dudu Ronalça, de número 159, onde declara de utilidade pública o Instituto Maceió IZM. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Não tem mais nada do seu nome, não? Tem mais nada, só tem aqueles dois processos, né? Já pedi para terça. Qual? Veja então, tem que pedir.
Processo 40/2018. Interessado, vereador Eduardo Canuto. Projeto de lei PL 185/2018. Senhora presidente, gosto de autorização para acrescentar os requerimentos Tem algum? 1988/2018 e 928/2018 da vereadora Teresa Nelma. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Processo 40/41/2018. Interessado, vereador Eduardo Canuto. Projeto de lei PL 186/2018. Projeto de lei de número 185/2018, onde considera de utilidade pública o Instituto Amigos da Sopa de Alagoas, de autoria do vereador Eduardo Canuto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Canuto, de número 186/2018, onde considera de utilidade pública a Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, a CDA. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 828/2018. Interessada, vereadora Teresa Nelma. Projeto de decreto legislativo de número 2/2018, de autoria da vereadora Teresa Nelma, onde concede o título de cidadão honorário de Maceió a cidadã Rita Hipólito. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 198/2018. Interessada, vereadora Teresa Nelma. Vai encerrar o dia. Projeto de decreto legislativo de número 09/2018, de autoria da vereadora Teresa Nelma, concede o título de cidadão honorário de Maceió a Catarina de Laborê Pereira Salles. Coloco em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Senhora presidente, tem mais dois processos mais um processo, vereador Canuto, que eu gostaria de pedir para que pudesse entrar em pauta. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Processo, Vossa Excelência, é o número, processo 3006/2018. Deferido? Obrigado, senhor presidente. Processo 3006/2018, direção do vereador Canuto, projeto de lei PL 118/2018, considera de utilidade pública o Instituto Guilherme Brandão. Em segunda discussão. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Eduardo Canuto, de número 118/2018, que considera de utilidade pública o Instituto Guilherme Brandão. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Senhora presidente, tem mais um processo da vereadora Teresa Nelma. Gostaria de pedir autorização para colocar em pauta. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Vou pedir só assessoria para... Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Lobão. Obrigado. É sobre o processo 3762/2018, que por coincidência, hoje nós falamos do companheiro Silvano e da situação, né? E por coincidência chegou na ordem do dia, que foi um requerimento nosso, que dá a denominação de vereador Silvano Barbosa a um dos espaços da nova sede da Câmara Municipal de Maceió, em primeira discussão. E eu peço desculpas, é que eu não ouvi, se foi lido, me desculpe. É o 3762. Me perdoe. Como é um projeto de resolução, o número de coro é maior do que o que está presente hoje. Então, ele não pôde ser inserido na pauta de hoje, ele entrará na próxima terça-feira. Perfeito, obrigado, me desculpe, muito obrigado. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, o vereador José Márcio Filho. Gostaria de que Vossa Excelência pedisse aos vereadores que na próxima terça-feira fazer um esforço para que a gente possa fazer essa homenagem após essa repercussão toda que houve
dessa entrevista polêmica, ou mais que polêmica, do assassino, confesso, vereador Silvano, que a gente possa, na terça-feira, aprovar o requerimento do vereador Lobão e fazer essa justa homenagem? Defiro o pedido de Vossa Excelência, faço um apelo aos nobres colegas que na próxima terça-feira se façam presentes nesta sessão, para que nós possamos aprovar esse requerimento de autoria do vereador Lobão, para que, quando nós formos para a nossa casa, para a inauguração do nosso plenário, a entrega do nosso plenário, seja também entregue esse auditório em justa homenagem ao nosso querido amigo vereador Silvânio Barbosa. Obrigado, presidente. Eu queria dizer que isso aqui, esse projeto de resolução, a gente deu entrada, mas tem que dar entrada, não é verdade? No primeiro momento, mas isso aqui é uma coisa nossa, né? É de Vossa Excelência, de Zé Márcio, é de Tereza, de Aparecida, de Ana, desculpe a informalidade, é de todos nós, é de Maceió, não é? Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Gostaria de, quando o projeto for terça-feira, ser lido e votado. Presidente, se Vossa Excelência quiser vir presidir, aí gostaria de pedir gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu gostaria de subscrever o projeto. Com todo prazer, E realmente solicitar ao presidente dessa casa, ao líder Eduardo Canuto, para que na terça-feira, vereador presidente Kelma, Vossa Excelência convoque essa Câmara toda, para que a gente possa aprovar por unanimidade e com a presença, eu acho que é importante, de todos os vereadores. Não só com de 11, com 10, mas que a gente tenha os 21 vereadores presentes, para que a gente possa aprovar, vereador do Canuto, essa homenagem ao vereador Silvano Barbosa. Eu também quero parabenizar a iniciativa do vereador Lobão, e que no dia que esse projeto de resolução entrar em pauta, eu vou solicitar, vereador Lobão, peço permissão para que todos os vereadores subscrevam e que a assessoria de imprensa da casa providencie uma foto do vereador, para que no dia que nós formos inaugurar lá esse espaço com o nome do parlamentar, tenha a placa com o nome dele e mais justa homenagem com uma foto providenciado pela assessoria daqui da mesa diretora. Então, é uma justa homenagem que essa casa está fazendo. É a criação da comenda e também que vai ser subscrito por todos os vereadores, e agora essa iniciativa de Vossa Excelência. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde. Processo 1105/2018, que é essa vereadora Tereza Nelma, PL 44/2018. Em segunda discussão, o projeto de autoria da vereadora Tereza Nelma, de número 44/2018, onde dispõe sobre sanções administrativas em face da pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gênero alimentícios destinado à merenda escolar no âmbito municipal e das outras providências. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Processo 23/2018, essa vereadora Tereza Nelma, PL 93/2018, dispõe sobre a comprovação ao atendimento de percentual mínimo de aprendizes no exercício de licitação para a compra de bens, contratação de obras e prestação de serviço. Projeto de lei de número 93/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma, onde dispõe sobre a comprovação do atendimento do percentual mínimo de aprendizes nos editais de licitações para a compra de bens, contratação de obras ou prestações de serviço, em segunda discussão. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Encerrada a ordem, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Como único orador inscrito na tarde de hoje, o vereador Lobão. Presidente, obrigado. Eu gostaria de agradecer e convidar todos para irem prestigiar a festa ou feira literária do Pontal, que está acontecendo. Hoje vai ser um dia positivo.
Amanhã também, até o dia 30, entre 27 e 30 agora de novembro, o bairro do Pontal, ele passa a ser o ponto da literatura maceuense. Então, estão todos convidados. Lá tem vários artistas, escritores, poetas, artesãos, músicos, que farão performances maravilhosas durante toda a programação. E hoje eu terei a alegria de, com a nossa banda, poder ir lá fazer uma apresentação. E estão todos convidados para prestigiar todos os artistas. E quem gostar de uma música, de um pop rock, de música alagoana, música autoral, nós juntamente com outros artistas estaremos lá no palco da Flipontal a partir das 21 horas, né? Vai ter outros artistas antes da gente, mas a nossa banda, desculpe comentar, o nome da banda é meio curioso, chama-se Banda Cheiro de Calcinha, vai estar lá tocando a partir das 21 horas, e estão todos convidados. E a programação serve com muita literatura, poesia, lançamento de livros, homenagens a intelectuais, e para mim é uma grande honra poder participar desse evento bonito. Eu reitero aqui que nós protocolamos ontem, nesta casa, o projeto de lei que oficializa no calendário municipal de Maceió a Flipontal, a feira literária do Pontal. Ela em breve, oficialmente, fará parte do nosso calendário. Ela já acontece, não é? Mas de forma, estando oficializada, a gente consegue dar mais respaldo a esse projeto bonito, que tem a pretensão de incentivar a leitura, porque é ela que liberta, é ela que gera verdadeiros cidadãos. Então, viva a Flipontal, estão todos convidados. Eu espero ter o prazer de poder reencontrá-los lá, juntamente com os poetas. Começou dia 27, ontem teve atividade, não é? Até domingo. Estarei lá todos os dias, mas hoje irei artisticamente participar. Vou ter o prazer de subir no palco e cantar, tocar as músicas que nós fizemos. Gostaria também de informar a todos que no próximo sábado, estaremos tocando na Multievento, na Festa da Diversidade, né, juntamente com outros artistas, né? É um projeto do querido Messias, do movimento LGBT, que vai estar lá, nos deu essa oportunidade de palco também, e estamos aqui para servir. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom fim de semana e contem sempre conosco. Boa tarde. Não havendo mais nenhum orador inscrito no expediente final, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos e todas para a próxima terça-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.